Olá, sejam bem-vindos a mais um Além do Jaleco. Um programa dedicado a você e, é claro, às pessoas que vivem atrás do jaleco. As pessoas que convivem dia a dia atendendo vocês. E hoje a gente vai descobrir muitas curiosidades sobre quem atende você. Quem é a médica ou quem é o médico que está atrás do jaleco. Quem é o ser humano, o que ele faz, o que ele gosta. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo a doutora Carla, que é uma querida, já me ajudou muito nessa vida. Ela é uma mestre docente e também foi responsável para minha ida ao SUS de Rio Claro, né, Carla? Verdade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Francisco. Eu estou feliz de estar aqui. Eu também estou muito, porque você é quase uma madrinha para mim. Oxi. Ô, Carla, durante toda a sua formação, qual foi aquele primeiro insight que você teve quando você era criancinha, que você seria médica um dia? Na infância, eu lembro de brincar de médica, eu sendo a médica, e eu também brincava de ser professora. Então, eu ficava dividida entre ser médica e ser professora. Quando a gente vai avançando na idade e os estudos começam a tomar um compromisso maior, e aquela dedicação aos estudos, de certa forma, me direcionou para o curso de medicina. Mas eu brincava de médica e professora. Isso lá Na que a infância. gente sabe que você, com esse sotaquinho que é só seu, que ninguém te toma, para o público te conhecer melhor, você nasceu aonde? Tá. Onde você passou a sua infância? Tá. Então, eu sou cearense. Eu nasci em Fortaleza, mas eu vou me criar no interior, em Quixadá. Fica 2 horas da capital. E aí, quando eu vou prestar o vestibular, eu volto para a capital. E quando eu passo no vestibular, eu passo no estado vizinho, que é na Paraíba, que eu passo na Universidade Federal de Campina Grande. E aí, quando eu termino a faculdade, eu presto residência médica no Ceará. Então, eu fico entre os 2 estados. E eu volto para o Ceará para fazer a residência médica em ginecologia e obstetrícia na Universidade Federal. E essa é a minha trajetória entre fazer vestibular, fazer a faculdade, fazer a residência médica. Tudo no Nordeste. Sim, E tudo pra no gente que é Nordeste. aqui do Sul, é difícil a gente reconhecer o sotaque. Paraíba e Ceará tem um sotaque diferente? Ou... Difere. Ó, como é que vai ser? O sotaque da Paraíba, ele vai se assemelhar muito ao de Pernambuco, ao do Rio Grande do Norte e do sul do Ceará. Por exemplo, eles vão falar tia, mas já o sertão central, de onde eu me criei, Fortaleza, subindo para o Piauí, eles vão falar tia. Sim. Então, sim, pelo sotaque, nós vamos entender de que região nós somos, dentro da nossa região. Como aqui mesmo, né? Nós Aqui. vivemos aqui em São Paulo. No interior de São Paulo, eu falo assim, que Piracicaba é uma cidade fora do comum, porque é 30 quilômetros de distância um do outro e os rio-clarenses falam completamente diferente dos piracicabanos, né? Eu consigo perceber também. E aí, na sua formação, você fez um mestrado? Ah, sim. E aí o que acontece, né? Terminei a residência médica, começo a atuar. Quando é no ano de 2018, lembra da infância que eu queria ser professora? Aí eu falo, então, penso que agora é a hora de fazer um mestrado. E aí eu fiz um mestrado, cujo programa era Saúde da Criança e do Adolescente. O meu estudo foi voltado para a adolescência. E aí eu fiz um mestrado e foi maravilhoso. Eu adorei a minha dissertação. Eu adorei passar por todo esse processo. E hoje eu ensino. É claro, inclusive a mim. Vá. Inclusive a mim. Olha, pessoal, quando eu passo alguma necessidade, sabe aquele caso difícil, eu já tenho o celular da Carla salvo lá nos meus favoritos. Lá eu já clico lá assim, Carla, me socorre aqui, pelo amor de Deus. Ave Maria, não, E você sempre foi uma fonte de inspiração para mim, tanto na comunicação, que eu acho que você se comunica muito bem. Eu nunca fui o seu aluno, propriamente dito. Nós temos a mesma idade, pelo amor de Deus. Um pouquinho ali. Mas eu tenho certeza que cada aluno deve ter orgulho de ter você como professora. E que eu acho que hoje você faz muito bem as duas coisas que você sonhou quando você fazia quando era infância. Ser professora e ser médica. Sabia que eu já me via como apresentador no passado também? Olha, eu tenho a impressão também que você tem um tino para isso. A forma como você fala, a forma como você se apresenta.
Eu nunca tinha concretizado isso na realidade, mas eu já tinha um certo pensamento. Eu sempre reparava como eram as entrevistas, como que era feito tudo. Assim, nunca parei para pensar, até acontecer. E aconteceu e a gente está aqui hoje nesse programa de excelência. Eu estou adorando, eu estou vendo você brilhando. Ah, que bom, eu acho que nós dois brilhamos juntos. Ah. E hoje você atua em Rio Claro. Isso. Aí, o que aconteceu? Quando eu terminei a residência médica, ficava assim, né? E agora? Venho para São Paulo, onde estava meu namorado / noivo, ou eu continuava no Ceará? E aí tivemos que tomar uma decisão e acabou por vir. E a gente vai contar daqui um pouco alguns segredos, como a Carla veio parar aqui em São Paulo, mas deixa para o próximo bloco, daqui um pouquinho. Então, hoje eu atuo em Rio Claro, tanto na assistência, como no ensino, como na gestão. Isso é excelente, porque você foi a minha coordenadora, certo? E eu sei o tanto que a Carla é rigorosa com os processos, certo? Acho que você implementou muito a saúde da mulher. Parabéns ao prefeito Gustavo Pericinoto, porque ele me deu a oportunidade de trabalhar junto com você sobre o seu domínio, sobre a sua gerência. E hoje você, há mais de 8 anos já na prefeitura, né? É que começou em 2021, aí teve um intervalo que eu parei e eu retomo em 2023. Então, somando tudo, 5 anos. 5 anos na administração. Isso. E olha, para falar a verdade, a ginecologia de Rio Claro está muito bem gerenciada. Parabéns nessa parte. Muito obrigada, Francisco. E assim, agradecer a quem torna isso tudo possível, né? Que deixa a gente à vontade para trabalhar, né? O nosso secretário, nosso prefeito, muito obrigada. E os nossos funcionários, né? A gente equipe, tem uma de estimação, né? A Rita. A Rita. Rita, se você tiver... Foca para mim aqui, só na câmera aqui, que eu vou dar um beijo para ela, porque ela vai ficar muito enciumada. Rita, ó, eu e a Carla te amamos de uma forma igual, então não fique com ciúme de nós. Ó, Rita, nós te amamos de uma forma igual, tá? A Rita, para quem não conhece, é uma técnica de enfermagem de carreira na prefeitura. Já está há mais de 2 anos, para a gente não denunciar a idade, né? 2 aninhos ali, trabalhando com a gente. A Rita sempre foi nossa mão, nosso pé, nosso braço e tudo. É verdade. Então, hoje a gente não é nada sem equipe de enfermagem. Obrigado a cada um de vocês que é técnico de enfermagem, que é enfermeiro, que trabalha na higienização dos postos de saúde. A gente sabe, principalmente da recepção, que leva tanto xingo, né? Sim. A farmácia, que de vez em quando não tem um remedinho ali ou acolá. Então, toda a equipe de saúde, meus parabéns, porque a gente sabe o tanto que vocês sofrem dia a dia para proporcionar a melhor saúde para todos os munícipes, principalmente de Rio Claro, né? Perfeito, excelente, é isso mesmo. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Limeira. Está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99 147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Ô Carla, e na parte de ser professora, que eu sei que você dá aula também, né? Isso. Qual que foi o maior prazer, assim, quando foi o primeiro dia que você entrou na sala de aula? Qual foi a emoção? A primeira vez, né, foi em 2023, isso. Não, perdão, 2022, final de 22. E aí, o que acontece? Por mais que fosse um desejo, eu era uma novata, né? Eu não tinha uma experiência. Então, experimentar aquele sonho foi bom, mas foi desafiador. Porque
durante os primeiros meses, eu me perguntava se eu conseguiria. E o feedback do aluno é tão importante. Eu costumo falar para meus alunos assim, pessoal, minha maior preocupação é me fazer entender, é facilitar o assunto para vocês. Porque muitas vezes a gente fala que existe um déficit ou um problema de aprendizagem, mas existe também de ensinagem. Exatamente. Então, a minha preocupação é, eu sei ensinar, porque o honor e saber não necessariamente me faz uma professora, porque eu sei ginecologia, logo eu ensino ginecologia. Não, você pode compreender muito bem o processo para você, mas você não transmite. Então, foi empolgante, mas foi desafiador. A todo momento eu me perguntava se eu estava de fato ensinando. E aí o feedback quando volta do aluno. E você vê aquele olhinho brilhando na sala de aula, e você vendo que você está construindo médicos com vontade de fazer uma saúde da mulher, com muito respeito. Eu ficava muito feliz e dizia, eu acho que eu estou indo no caminho certo. Eu acho que a gente tem um pouco de feedback. Hoje eu ministro algumas palestras, algumas coisas para médicos já, não na sua fase de formação, mas a pós-graduação. E a gente vê que a gente tem um aprendizado diário nisso no consultório. Que a nossa consulta é simplesmente uma aula. É isso mesmo. Quem passa comigo ou quem passa com a Carla sabe que a gente tende a explicar. A gente já trabalhou junto no consultório, então assim, é da Carla? Ah, tá, então você já sabe mais ou menos como funciona e tudo mais, e assim ia para lá. Verdade. E o fato da gente ter esse contato direto com a paciente, eu acho que nos capacita, e é assim, não é para todo mundo. A gente sabe que tem colegas e colegas que simplesmente não têm o dom que é de ser apresentador, professor e médico ao mesmo tempo, né? Verdade. Ô Carla, um tema que aqui é uma escola de medicina também, certo? A gente está ligado a uma escola de medicina. E eu queria fazer essa pergunta, assim, essa pergunta é minha, certo? Essa pergunta não é de ninguém, mas é uma dúvida que eu sempre... Porque, assim, na minha formação, foi muito privilegiado sim. a obstetrícia para quem está de fora. Obstetrícia, gente, é a parte da ginecologia onde a gente se graúda, se faz a graduação, para atender a gestante em todo o seu contexto. Antes, no pré-natal, durante o parto e no puerpério. E a ginecologia é aquela parte que a gente vai envolver a relação da mulher como um todo. Desde o nascimento, né, que tem até a ginecologia infantil, até a ginecologia na melhor idade. Mas nós vamos deixar essa pergunta para depois do intervalo. Essência. Entrevistas, histórias inspiradoras e os assuntos que estão em evidência, com uma linguagem leve, moderna e dinâmica, com a apresentação de Mara Camargo. Informação, estilo de vida e experiências de um jeito único. Essência. Sinta, conecte, viva. Toda sexta-feira, ao meio-dia, com reprise às 18h05. A vida de um dentista, às vezes, pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas. Fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic.
e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Estamos de volta agora no segundo bloco de Além do Jaleco, essa conversa que está sendo muito gostosa e delicada hoje com a doutora Carla, ginecologista, que atua na cidade de Rio Claro, tanto na parte de ensino quanto na parte de atendimento ao público também. Carla, a nossa pergunta que ficou no primeiro bloco era sobre, na graduação, você como professora, eu falei de uma dor minha, que eu acho que a parte de ginecologia foi muito, assim, muito corrida, jogada às traças, e a parte da obstetrícia com bastante ênfase, né? Porque mais a gente densa. vive a maternidade, aquela parte o tempo todo. Você acha válido hoje em dia, nas próximas gerações de ginecologistas, ter uma separação ou ter uma parte mais, uma grade mais definida sobre isso ou não? Eu vou até agradecer a pergunta. Eu tanto acredito que sim, que eu propus, onde eu leciono, de que nós separássemos um ano para G e um ano para O. Maravilhoso. Exatamente, porque assim, apesar de estarem juntos, porque se trata da saúde da mulher. Ó, só lembrando aqui, pessoal, para quem está fora, que aqui é um programa que a gente muito fala Medcase e depois o Edu vai brigar com a gente. Edu é o nosso diretor do programa. G é ginecologia e O obstetrícia. Perfeito. Então, o que acontece? A obstetrícia, ela faz parte, ela é um ciclo de toda uma vida da mulher. Então, ela tem um ciclo, aqui ela tem um pedaço. E a gineco é tudo. Então, o que eu pensei? Vamos abordar a ginecologia desde o menacme, né? Ali a menarca, quando ela entra na sua vida reprodutiva, toda a sua vida reprodutiva, o menacme, e depois sua vida não reprodutiva, que vai ser ali climatério / menopausa. E vamos destrinchar, né? Como é, o que essa mulher necessita, qual o cuidado. E esse ciclo gravídico puerperal, tão importante, que é um divisor até de águas na vida da mulher, ele fosse visto, mas em separado, em outro momento, para que a gente tivesse valor igual à ginecologia e à obstetrícia. Mais na frente, quando a gente entra no internato e depois na residência, de novo, a gente vê que a O ganha uma robustez e a ginecologia é mais tímida. Na prática, ainda fica difícil de igualar. Na teoria, já foi possível. E aí, na prática, o que ocorre? O parto é encantador. Muito. Eu acho que foi ele que me convenceu a fazer ginecologia também. A muitos de nós. A Sim, mim também. A mim também. E aí, aquela vivência do parto encanta bastante. Por outro lado, a ginecologia, ela envolve o pudor. E aí você vencer essas barreiras colocadas culturalmente, né? Pelo pudor, por abrir, por falar queixa ginecológica. Às vezes a gente não consegue aproximar o aluno, o residente, tanto da ginecologia, como ele vai ser aproximado quando ele começa a sua carreira. Agora eu vou voltar ao tema principal do programa, que é te conhecer melhor. Quem foi a Carla durante tudo? Qual foi a maior lembrança que você tem da sua infância? Nossa, da minha infância. Quando eu morava em Quixadá, nós morávamos em um bloco de apartamento que no interior era conhecido como os apartamentos. E eu ainda me lembro, o meu bloco era o D, o meu apartamento era o 202. Então eu lembro muito de ter uma infância em comunidade, porque eram 6 blocos, eram 24 apartamentos e aquilo dali parecia o meu nicho, era o meu macro, aquilo ali era o meu mundo. Então eu recordo muito de onde eu cresci na infância. Muitas brincadeiras de infância? Na rua. Oxe, Eu era também. na rua. O quê? Você ia na varanda, dava um grito, 4 apartamentos escutavam, as crianças desciam, nos reuníamos na rua.
Isso era muito bom. Não O que tinha brincava na época? Queimada, No- pique-esconde? Tudo. Só o nome mudava, porque Aham. hoje os meus filhos falam que brincam de uma brincadeira chamada canibal. Eu brincava de bandeira. Então, Sim. eu não sei se é a mesma coisa, mas os nomes não eram iguais. Certo. Mas a gente brincava na rua e era descalço, porque descalço você corria mais rápido. E a sua comida preferida? Na infância ou hoje? Nas duas. Nas duas. Na infância, eu gostava muito das comidas regionais, porque elas me foram apresentadas muito cedo. Uhum. Então, eu lembro que no Ceará, todo mundo gosta de baião de dois. Sim. Já na vida adulta, O que é baião de dois, para quem está aqui em São Paulo e não conhece? o baião de dois é uma mistura de arroz com feijão, onde o processo do cozimento, em algum momento, vai se dar junto. E você pode acrescentar outros temperos, como o queijo, a nata, o coentro. E aí ele fica, parece o rubacão. Uhum. Mas ele é o baião de dois. É o arroz e o feijão junto e com que a sua imaginação colocar. E eu achava uma delícia. Já na vida adulta, seja por necessidade ou porque realmente me foi me apresentado de outra forma, eu gosto muito das saladas temperadas, e eu gosto muito das massas, mas não da pizza. Ai, meu Deus, eu no estado de São Paulo falando um negócio desse. Não, você sabia que eu não gosto também? Também não. Eu não gosto de pizza. Eu gosto do espaguete, eu gosto do Não, fettuccine. a pessoa não vamos na pizzaria, eu vou para agradar. Vamos, né? Se convidou, eu vou. Se convidou, eu vou. Mas não eu seria vou fazer meu uma convite. pizza na minha casa. Não, não é a minha primeira opção. Também não é a minha. Não é. Qual que foi a sua melhor viagem e sua pior viagem também? Aquela que deu tudo errado. Ô, gente, a minha melhor viagem, eu vou falar a última, mas Sim. assim, eu viajo muito com as crianças e eu adoro. Então, agora a última, a gente foi à Disney. Então, foi excelente, porque eles vivenciaram aquele sonho que talvez fez mais parte da minha infância do que da deles. Mas quando eles se viram, né, envolvidos por aqueles personagens, aquelas brincadeiras, foi muito divertido. E é tudo aquilo que a gente vê na televisão mesmo ou você acha que é um Ai, pouco assim, Gente, fake? É o que a gente vê mesmo, é o que a gente imagina na infância, porque eles fazem de tudo para você acreditar na magia. De tudo, assim. Então você entra no castelo, o espelho fala com você. E assim, os personagens são muito bem caracterizados. Então você viaja, Eu vi o Zé Carioca. Eu tava lá na Disney, passou o Zé Carioca. Ai, Zé Carioca! O personagem pro Brasil. E o maior perrengue em todas Ah. as viagens que você já fez? Ô, gente, não é coincidência, porque nós estamos agora na Copa do Mundo e a Argentina perdeu. Mas a minha pior viagem foi para Buenos Aires. Ô, minha gente, do aeroporto já deu errado. Já do aeroporto deu errado. Eu me confundi com a moeda, paguei 2 vezes a viagem do táxi. Infelizmente, o país passava por uma crise na época que eu fui. Então, assim, gente, foi muita coisa errada por um período tão pequeno. Mas foi coincidência. Olha, não se eu estou for te dizendo que é um contar destino. todos os meus perrengues na Argentina, a gente fica 3 programas aqui. Você também passou perrengue? Passei. Ai, gente, então assim, não é, pelo amor de Deus, é um destino ótimo. Só que eu passei perrengue. Então, assim, eu diria que foi essa. Eu fui com a minha filha para Bariloche. E assim, sem saber muitas coisas, né? E aí a gente foi subir aquelas montanhas que a gente pensava que era um morrinho, né? Que a gente está acostumado aqui com uma montanha. De repente o negócio não tinha fim. E no terceiro bloquinho, o negócio paralisou, quebrou. E você lá? E eu lá. Ai, e meu assim, Deus. sem entender nada, pensando que era uma coisa normal. E simplesmente a gente teve que pular. Não. Certo? A gente teve que pular na neve, do nada. O cara falou, tem que pular. Pula ou não pula? E agora? Pula. Pula. Não, e a gente era tão doido, assim, eu, né? Porque minha filha tinha 10 anos. Que a gente saiu daqui lá como se achasse que fosse parte da brincadeira, entrou em outro e subiu lá pra cima e ficou tudo feliz. Tudo de boa. Tudo de boa. É isso mesmo. Já estamos aqui, vamos. Bora. Carla, um perfume. Todo mundo, assim, ainda a gente não tem esse prazer de transmitir o perfume. A Carla tá tão cheirosa aqui, gente. Ó, perfume. Eu uso o mesmo por muito tempo. Então, assim, no dia a dia, Narciso Rodrigues. Mas quando eu tenho uma ocasião, eu gosto muito de uma perfumaria. Ela é francesa, se chama Caron. Então, quando eu tenho a oportunidade de viajar para fora do país, que eu encontro, eu compro. Então, hoje, um perfume é da perfumaria Caron, a fragrância seria Tabac. Eu uso parecido.
Carla, teve uma história aí que vai muito além de Tinder, que vai muito além de Facebook, é até um aplicativo que eu nunca tinha ouvido falar, que te aproximou de um Rio Clarense, é isso? Agora conta essa história para nós com detalhes. Foi assim, estava eu lá em Campina Grande fazendo faculdade universitária e entro acho que era um blog, era um site chamado O Mortadela, para ler tirinhas, porque eu sempre gostei de tirinhas curtas, de coisas engraçadas, enfim. Seria um Twitter de hoje, um X? Ai, Jesus! Ele é um site de piadas, mas que dentro dele tem um chat. Só que quando você entrava no chat, você podia escolher qual bonequinho lhe representaria e que ambiente você queria entrar. Então, você podia entrar na lua, na pizzaria. Eu entrei com o meu bonequinho e eu falei, mas tem aqui alguém com mais de 18 anos para conversar? E aí alguém falou assim, eu. Eu disse, como é seu nome? Ele disse, Américo. Eu sou Carla. E aí conversamos e a gente viu que a conversa fluía. Aí ele falou assim, vamos ao Message? Eu disse, vamos pro Message. E aí nós saímos desse Mortadela e fomos pro Message. E lá nós passamos 9 meses conversando. 9 meses, 9 olha. meses. Mas assim, a gente conversava, mas por exemplo, é semana de prova, eu sumia. Sim. É carnaval, eu sumia. Eu voltava na Semana Santa. Então a gente ia conversando. Mas no mês de junho, passamos a conversar mais. Até que o Orkut mostrou para mim que junho era o aniversário dele, dia 20 de junho. E o Orkut tinha um telefone dele. Então eu pego o telefone e falo, é o Américo? Meu Deus, do outro lado, aquele silêncio assim, eu acho que ele não acreditou nesse telefonema. Gente, esse é o ano de 2005, pelo amor de Deus, a internet não é como era hoje. Sim, sim. E aí conversamos pelo telefone, e aí a gente começou a falar mais áudio do que teclando. Um tempo depois, já julho, ele fala assim para mim, eu acho que eu estou gostando de você. Eu posso ir até aí te conhecer? Olha que cavalheiro. Eu disse, venha, pode vir. Mas eu falei, venha, achando que não ia. Eu disse, que o menino vai pegar o avião, viajar 3 horas para vir aqui me conhecer? Ele foi. E ele era o mês de agosto já. E aí nos conhecemos em João Pessoa. Era um final de semana, a gente ia se conhecer, sair, passear, ver a praia. E no fim do final de semana, a gente ia se despedir. Quando eu o deixei no aeroporto, né, que eu voltei, né, retornei para casa, ele telefona e fala, olha, isso não pode parar por aqui. Isso aqui é muito grande para ser só um final de semana. E aí a gente falou, então vamos tentar? Eu na Paraíba, ele em Rio Claro. E nisso a gente passou 5 anos namorando à distância. Isso deu frutos, mas esses frutos a gente vai só saber já no terceiro bloco. Te aguarde. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje, ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje, ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável,
inesquecível. Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Estamos agora no terceiro bloco do Além do Jaleco, hoje com uma convidada muito especial para mim, que é a doutora Carla, ginecologista, minha colega de Rio Claro. Carla, você falou no último bloco como você conheceu seu marido. E claro, esse relacionamento gerou frutos, né? Sim. Hoje você tem quantos filhos? Nós temos 2 filhos, o Pedro, de 11 anos, e a Ana, de 8 anos. Ora, agora é um momento especial, que você vai olhar lá naquela câmera lá, 2, e vai mandar um beijo para os 2. Ai, sem se emocionar, 3, né? Desculpa, a câmera 3. A 3 aqui? Aqui. Perdão. Pedro, Ana, um beijo, mamãe ama vocês, viu? Um cheiro. Carla, você falou uma coisa agora que é a coisa mais característica de você. Eu não sei se é da sua região. Que um cheiro. Um cheiro, Sempre você despede com a gente falando de um cheiro. Um cheiro. É que um beijo é uma despedida, mas um cheiro é diferente. Porque eu cheiro os meus filhos. Cheirar é uma forma de afeto, de carinho. Então, quando eu me despeço, eu digo um cheiro. Eu acho que isso é o que mais te marca. Você falava assim, além do pronto? Não, do pronto mas um cheiro pra você é a sua referência. Certo? Eu acho que você pode pôr assim, um cheiro lá no seu Instagram que vai estar todo mundo te seguindo. Agora a gente vai para uma parte mais prática, porque são as dúvidas das pessoas. A gente abrange uma certa área aqui de cidades. E eu vou ler algumas perguntas das pessoas que mandaram. Claro. Para você que quer mandar uma pergunta, entre no Instagram da TV Conecta e escreva lá sua pergunta. Nós vamos ter vários temas e aí no direct você pode mandar sua pergunta específica e quando for aquele profissional que a gente estiver entrevistando, seja um gastro, uma ginecologista, um hematologista ou qualquer especialidade, a gente vai aproveitar suas perguntas e responder agora. Eu tenho uma pergunta agora de uma gestante, é a Ana Maria, ela está falando de descalvado. Ela foi no pré-natal e recomendaram o cálcio. E agora tiraram o cálcio. E agora colocaram o cálcio. Assim, e aí, me fala essa polêmica do cálcio no pré-natal. Então, vamos lá. O cálcio, ele era recomendado como uma profilaxia para pré-eclâmpsia. Mas a gente sabia que essa recomendação não era forte. A recomendação mais forte era do AS. O uso do AS a partir da 12ª semana até a 36ª em pacientes de risco, né, que somasse um risco. Mas o cálcio estava junto. Ano passado, fizeram uma grande revisão e não se sustentava. O cálcio não encontra o mesmo papel do AS. Então, eles falaram o seguinte, olha, se a gente não está alcançando essa profilaxia da pré-eclâmpsia, nós não vamos recomendar. Nós vamos deixar o cálcio para aquelas mulheres que possam ter alguma restrição na dieta e aí precisa suplementar o cálcio. Mas o cálcio, como rotina, não se sustentou. Então, hoje, para você que está fazendo pré-natal, o cálcio não é mais obrigatório. Não. Ele vai fazer parte Isso. Da individualização do tratamento de cada uma. Perfeito. E o SUS, independente do governo que está, se é de direita ou de esquerda, eu sempre fui apaixonado pelo SUS. E tem uma coisa que o SUS atualmente ele vem modificando, ele vem dando um olhar para a mulher que eu não percebi nesses 23 anos.
Concordo com você, Francisco. Certo? Eu, assim, pode ser de direita, de esquerda, mas a mulher está tendo uma evidência muito boa. Isso é verdade. E agora a gente teve uma novidade, né? Que é a introdução dessa vacina sincicial, do vírus sincicial, para gestante. Conte para gestante que está com medo de tomar essa vacina. Imagina, tranquilíssimo. Certo? E qual a importância dela para o filho dela? Exatamente. O que acontece? Quando a gente está imunizando a gestante, claro que a gente busca a imunidade para ela, mas a gente busca principalmente a imunidade para o feto. Porque a gente sabe que a mulher vai ter uma resposta imunológica, vai gerar anticorpos que atravessam a barreira placentária e aquilo vai conferir ao recém-nascido uma proteção. Então, quando a do vírus sincicial respiratório entrou no nosso calendário, a gente está prevenindo a bronquiolite, porque a bronquiolite era uma das principais causas de internação de recém-nascido. Então, a gente imuniza a mãe mirando no feto e tem dado certo essa estratégia. Olha que maravilha. Exatamente. Não tenham medo da vacina, tenham medo de que seu bebê tenha uma bronquiolite, mas não que o seu bebê esteja protegido para ela. Para quem não sabe o que é bronquiolite, pessoal, é aquele chiado no peito, aquela coisa desesperadora que vai chegar 2 horas da manhã, vocês vão ter que pegar o neném, sair correndo e levar lá no pediatra. E muitas vezes o seu nenenzinho vai ficar internado. A bronquiolite, eu trabalhei muito tempo como clínico, né? E sei o tanto que era difícil, tanto para o paciente como para nós médicos lidarmos ali, porque muitas vezes a gente trabalhou em cidade pequena, né, Carla? Correto. Que a gente era o ginecologista, o pediatra, o clínico, Perfeito. O que desse a gente tinha que fazer. Perfeito. Tem uma pergunta agora, ela chama Paula, ela está no município de Rio Claro, lá, provavelmente deve ser até sua paciente ou minha, e ela quer saber quais são os cuidados para quem não teve toxoplasmose hoje, quais são as regras atuais para toxoplasmose. Tá. Pode ou não pode ter gato? Entendi. A toxoplasmose, ela segue sem vacina. Então, a toxoplasmose, se você tem imunidade, você um dia entrou em contato com o Toxoplasma gondii, ou se você nunca entrou em contato com ele, você é suscetível. Então, se eu não tenho vacina e eu só sou imunizada entrando em contato, na gestação nós vamos evitar o contato. A transmissão é fecal-oral, é através dos alimentos. Não é o aperto de mão, não é o compartilhamento de talheres, nada disso. É o que você ingere. E aí, essa ingestão, você tem que estar comendo um alimento infectado com os ovos. E aí, qual é esse alimento que nos preocupa? São os que não vão ao fogo. Saladas, frutas, verduras, é o alface, a rúcula, o tomate. O que a gente pede? Lave bem seus alimentos ou o alimento vai ao fogo. Às vezes as pessoas falam, como eu não como sushi? Não é necessariamente... Que era a próxima pergunta, viu? Isso, como eu não como sushi? Não é o peixe do sushi cru que não foi ao fogo. Mas é sim. A manipulação, aquela faca que cortou a alga, que cortou a verdura, que cortou... Você não sabe, aquela manipulação do alimento cru, melhor evitar. E claro, vamos para o gato. Na verdade, você não precisa colocar o gato para fora de casa, ele pode conviver com você, mas a caixinha de areia dele pede para que outra pessoa higienize, né? Assim, então, aquele contato com o gato, mas não precisa ser aquele contato que você vai limpar as fezes, né? E é isso, mas o gato pode ficar em casa, você só tem que ter os cuidados. E o fato do gato subir na cama, que é bem comum? Ah, entendi. O gato filhote é o que vai mais transmitir, né? Então, assim... Vamos evitar pelo pelo, mas não dá para afirmar que isso transmitiria. Certo. Mas se você puder evitar, Evite. Evite. Mas, de fato, a principal transmissão fecal-oral. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de 20 anos no mercado, em manipulação e homeopatia. Conta com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar os clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica e particularidade a preparação personalizada, sendo assim oferece toda a qualidade com uma economia significativa. Atendendo todas as exigências do mercado, a farmácia de manipulação Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a nossa região. Acredita também na importância de ajudar o próximo e por isso faz parte de projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro, o Projeto Casa do Caminho e o Projeto Luzeiro em Mineirão.
está à inteira disposição dos clientes e parceiros para ajudar no que seja necessário. Gratos e felizes com a confiança e realização do trabalho. O telefone é 19 99147 9018 e o Instagram é @quality_manipulação. Tem uma pergunta aqui de Araras, da Mariana, que ela fez um exame que até então não estava no calendário, né? Que é o exame do HTLV. Ela não sabe o que é isso e muitas vezes eles confundem com HIV. Perfeito. Certo? Você, como uma mestre de obstetrícia, vamos explicar isso para elas. Então, vamos lá. O HTLV, ele também é um vírus, como o HIV. Ele também tem um tropismo, uma atração pelos linfócitos, só que não é a mesma ação do HIV. Tudo bem? Não é igual. O HTLV, ele pode passar, na grande maioria das vezes, como assintomático. Então, eu tenho uma infecção assintomática. O que ocorre é que quando sintomático, principalmente o HTLV1, ele vai estar relacionado a um tipo de leucemia, que é um câncer. Então, qual é o grande problema do HTLV? É que quando sintomático, os sintomas são muito sérios. E aí você pensa assim, então vamos evitar a transmissão dele, porque eu não tenho vacina, eu não tenho um remédio, eu tenho a prevenção. E aí é que entra o pré-natal. A principal forma de transmissão vertical da mãe para o bebê é a amamentação. Então, quando eu conheço a sorologia da mãe e ela é sabidamente, portadora do HTLV, ainda que seja assintomática, eu vou evitar o aleitamento materno, eu vou proporcionar para o bebê uma fórmula láctea e a transmissão, que 80% é pela amamentação, não vai ocorrer. Então, é como se buscar no pré-natal a presença ou não desse vírus não te garante cura, não te garante tratamento, mas evita a transmissão. E a via de parto interfere? Excelente pergunta. A via transplacentária, ela é uma via de transmissão vertical? Ela é, mas muito menos importante do que no HIV, que é a principal transmissão do HIV, é a transplacentária. Então, trocando em miúdos, se a transplacentária não é a principal via, por que a gente faz a indicação de um parto cesariano, eletivo, empelicado? Porque ainda assim existe alguma transmissão pelo parto. Então, se você perguntar assim, a evidência científica que sugere um parto cesariano eletivo empelicado, ela é forte? Não, ela não é forte. Mas é o que a gente tem, por enquanto, de recomendação, sabendo que pode sim transmitir na hora do parto. Pessoal, tá muito bom. O nosso papo aqui é 2 ginecologistas conversando e você sabia que a gente cometeu o mesmo erro da graduação, né? Falamos de ó. A gente só falou de obstetrícia, mas isso é um vício que a gente tem. Mas eu quero convidar vocês e quero fazer um convite ao vivo aqui para que você retorne para a gente falar exclusivamente de ginecologia. Só ginecologia, por favor. Vamos esquecer a obstetrícia, gente. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. O programa Além do Jaleco é um programa de entretenimento para vocês conhecerem a persona que está atrás do jaleco te atendendo, essas curiosidades sobre ela e principalmente para esclarecer dúvidas que são minhas, que são suas, que são de todos. Muito obrigado pela participação de todos e espero vocês na quarta-feira que vem.